Bom dia, turma, tudo bem? Veja só, na aula de ciência de hoje a gente vai estudar um assunto muito importante, tá? Então vamos conhecer a história das escovas de dente, nós vamos conhecer a importância da dentição de leite e da permanente e vamos conhecer também práticas básicas de higiene bucal. Peguem o livro de vocês na página 95 para a gente acompanhar. Então veja só, como foi que surgiu, né, as escovas de dente? E aí, vocês acham que as civilizações antigas, né, aquelas pessoas antigas, elas se preocupavam com a higiene bucal? E como eram as escovas de dente naquela época? Então, vamos conhecer um pouco sobre isso. Então, veja só, os cuidados com a higiene bucal, eles são bem antigos, tá? Esses cuidados. Então, diversas culturas já se preocupavam com isso. Então, foi encontrada numa tumba egípcia, né, datada de 5.000 anos, uma versão da escova de dente. Então, esse objeto consistia em um ramo de planta que tinha uma das pontas desfiada para que as fibras funcionassem como cerdas. Então, cerdas é essa parte da escova de dente. Então, o povo egípcio, né, eles desfiavam as fibras da planta e faziam as cerdas, tá certo? Então, muitos outros materiais eram usados, então galhos de árvores com ponta desfiada e até pelos de cavalo, né? Então, eles usavam pelos de cavalo para fazer as cerdas, né? E aqui a haste, que é essa parte que a gente segura, eram feitos por galhos de bambu, né? De galhos de árvore e surgiu na China, né, por volta de 1490, uma haste de bambu ou de osso com pelos de porco ou cavalo. Então, na China, surgiu uma versão parecida com a que temos de hoje, que eles usavam o osso para ser a haste e os pelos de porco e de cavalos para fazer as cerdas. Tá? Em 1938 foi desenvolvida a primeira escova de dente com as cerdas de nylon, que são essas que a gente utiliza hoje. Então, de 1938 para cá, teve essa nova versão aqui com as cerdas de nylon, tá certo? Então, hoje em dia nós podemos observar vários modelos de escovas, né, com hastes emborrachadas, outras não, coloridas ou não. E também temos aquelas escovas elétricas, que você aperta e faz um barulhinho de motorzinho, tá certo? Vocês podem observar na imagem aí ao lado. Então, vamos conhecer quantos dentes de leite e permanente nós temos e qual é a função deles, tá? Então, dentes de leite, a criança vai ter 20 dentes de leite. 10 na parte superior e 10 na parte inferior, tá certo? Então, esses dentes de leite, eles recebem esse nome porque eles são branquinhos, tá certo? Então, eles garantem o espaço necessário para nascer o dente permanente, tá bom? E estimula também o crescimento dos ossos da nossa face. Então, aqui tem os tipos de dente, né? Os nomes que nós damos a esses dentes. A tia não vai... Vocês podem observar com mais calma aí. Então, dentes permanentes, nós vamos ter 32 dentes, tá certo? Na boca toda, nós vamos ter 32 dentes após a troca do dente de leite. Então, eles são essenciais para ajudar na mastigação dos alimentos e também para auxiliar na fala. Então, quando a pessoa perde o seu dentinho, fica sem dente, ela tem mais dificuldade para falar e mais dificuldade para mastigar alguns alimentos, como uma carne, por exemplo, que você precisa rasgar. Então, fica praticamente impossível quando você não tem os dentes. Então, vejam só, para manter, né, essa higiene bucal, né, para evitar a cárie, que é uma doença dental comum, tá? Muita gente tem, gente, não se preocupe com relação a isso, mas vocês podem evitar, tá? Fazendo uma boa higiene bucal. Então, as bactérias, elas causam mau hálito, né, e causam também a cárie. Tá certo? Então, essa cárie ela é retirada no dentista, que o dentista vai fazer a restauração ou a obturação. É a mesma coisa. Então, as bactérias elas usam aquele alimento que fica no dentinho da gente, quando a gente não escova bem, ou quando a gente não faz a higiene bucal, elas vão agindo naquele alimento que vai ficar apodrecido e vai causar a cárie, tá certo? Então, vejam só, algumas práticas de higiene bucal. Escovar os dentes, né? Usar o fio dental, evitar comer doces, né? E ir ao dentista regularmente. Então, a gente pode comer, mas a gente tem que escovar o dente sempre após as refeições, sempre após você se alimentar, tá bom?
para evitar transtornos, dor de dente, mau hálito, a cárie, não é isso? Então, o que acontece se não cuidarmos dos dentes? Ó, nessa primeira imagem, a gente tem uma boca sadia, dentes sadios, tá certo? E na segunda imagem, a gente já pode ver os dentes destruídos pela cárie. Então, vamos evitar isso, tá, gente? Então, veja só, como atividade, a tia quer que vocês respondam essas questões. Quantos dentes de leite tem a criança? Quantos dentes de leite permanentes tem, né? O adulto. Quais são as práticas de higiene bucal? E para você, o que é importante? Por que é importante manter a higiene bucal? A tia espera que vocês respondam, que vocês aprendam muito com essa atividade. Um beijo, criança.